O que o Cebolinha disse depois de comer muito na ceia de Natal? Nossa! Que Platão! O século é IV a.C. A filosofia ocidental viu nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles moldarem a forma como a gente pensa e vê o mundo até hoje. E isso tudo sem ouvir o Welcome to the Black Parade do My Chemical Romance, que só seria lançado 2.405 anos depois, que é um esforço emocional muito grande. Mas calma que ainda dá tempo de adicionar 2 nomes pra lista: Pirro de Elis e Sexto Empírico. Esse cara aqui não escreveu nada. Não escreveu nada, não tem PDF, não tem nada dele. Esse outro cara aqui escreveu muita coisa. Muita coisa. Principalmente baseado nos ensinamentos desse cara aqui pelo aluno dele, o Timão. Não é esse Timão. Esse Timão. Que é o aluno dele de verdade. Esses 3, cada um do seu jeito, ajudaram a criar uma das correntes mais minimalistas e polêmicas da filosofia: o ceticismo pirrônico, que de forma simplificada diz que a gente não consegue afirmar nada com certeza. Nem negar nada com certeza. Nem tem certeza se tem certeza. Mas aí você pergunta: como eu ando se eu não sei que tem chão embaixo do meu pé? Como eu sei o que é certo ou errado? Como que eu tomo uma Coca Zero trincando de gelada se eu não sei que ela tá na minha geladeira? Eu vou te explicar. Vale dizer que ceticismo é um termo que pode ser associado a vários filósofos diferentes de tempos diferentes. Você pode falar de Descartes, você pode falar de Hume, você pode falar de Kant, mas a gente não vai falar de nenhum dessas pessoas aqui. O foco aqui é no pirronismo, a primeira versão do ceticismo que foi elaborada por esse cara, e ensinada pros outros por esse cara, e depois escrita e perpetuada por esse cara, que talvez tenha vivido no século I a.C., ou 2 depois de Cristo. Ou 3 depois de Cristo. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que eles acreditavam que a origem do sofrimento humano era a busca pela verdade. Toda pessoa tende ao saber. Isso é Aristóteles. Mas eu não sei se isso é verdade, porque tem muita gente que tá feliz continuando ignorante e burro. Mas você já tentou fazer isso? Sair numa aventura pelo mundo e procurar a verdade? É muito difícil. Porque tem tantas teorias no mundo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, que é praticamente impossível você assimilar todas elas. Você tem pirronismo, platonismo, Aristóteles e teoria das virtudes. Outras formas de ceticismo: estudos kantianos, estudos hegelianos, hegelianos de direita, hegelianos de esquerda, existencialismo, todas as formas de idealismo alemão, maquiavelismo, Thomas Hobbes e a teoria política do Leviatã, a política de Aristóteles, a república de Platão, Schopenhauer e o pessimismo extremo, Camus, Descartes, David Hume, Heráclito, Parmênides, Anaximandro, Anaxágoras, Xenofonte, Zygmunt Bauman. É muita coisa. São várias verdades e elas todas podem parecer super convincentes ao mesmo tempo. E realmente são. Você sai pra ver uma aventura achando que a filosofia vai ser tipo um jogo de Animal Crossing pra você plantar suas plantas e trocar coisas com outras pessoas da vila, e aí você descobre que a vida é o Elden Ring, e aí você entra numa sala e não tem um recepcionista do Animal Crossing, tem um NPC de Elden Ring falando I am Malenia, Blade of Miquella, e aí você questiona se vale a pena viver tudo isso que você está vivendo e se vale a pena continuar nessa busca, porque você já morreu 100 vezes. A busca pela verdade é a fonte do sofrimento humano. E você não quer sofrer. Então o que você faz? Você suspende o juízo. No meio de teorias igualmente convincentes, o cético tem motivo para acreditar em todas elas, mas ele também tem motivos para duvidar de todas elas. E o que ele faz é dizer: olha, quer saber? Pra mim deu. Eu tô indo embora, gente. Tchau! Você não tem pretensão em dizer que sabe de nada, porque você sabe que no instante que você fizer isso, vai vir alguém chegando e falar: quer saber? Eu acho que não é bem por aí, não. E aí você fala: chega, e você vai jogar, sei lá, Farming Simulator 2025. Agora com 20 novas colheitas disponíveis. É como se você provasse uma coca trincando de gelado e pensasse: essa coca tá muito gelada. Mas se a coca está intrinsecamente gelada por natureza, isso você não consegue saber. Porque você percebeu que tentar descobrir a verdade é pedir pra sofrer. Você é atingido com uma sensação de tranquilidade que você nunca sentiu antes. A grama é mais verde, o mundo é mais bonito e o My Chemical Romance acabou de anunciar um show gratuito na sua cidade.
E isso tudo aconteceu não porque você concluiu alguma coisa, mas porque você deixou de concluir alguma coisa. Foi suspendendo o juízo que você encontrou a famosa ataraxia, uma paz na alma, um apaziguamento do seu espírito que você não encontraria em nenhum outro lugar. Mas isso significa que você não pode afirmar coisa alguma sobre nada? Você não poderia dizer que tá vendo esse vídeo? Você não poderia dizer que água é real? A hipoquia não é só uma suspensão do juízo sobre os assuntos dos quais a filosofia trata, é uma suspensão do juízo sobre tudo. Do mesmo jeito que você não pode dizer se uma ação é certa ou errada por natureza, você também não pode dizer por natureza que existe uma água na sua garrafa. Mas você pode dizer que parece ter água na sua garrafa e agir de acordo com isso, bebendo a água. Senão você morre. Parece, mas ele não transforma isso em teoria porque isso seria assumir uma posição filosófica e isso é o último dos objetivos dele. O cético é, por definição, proibido de tomar qualquer posição filosófica. Caso contrário, ele vai ser exilado em Tonga por 37 anos, condenado a ouvir I am Malenia, Blade of Mekla durante muito tempo, até a própria alma dele suspender o juízo e pedir demissão. Pra sempre. Uma pessoa que não pratica a hipoquia, mas que continuou na sua busca pela verdade e até às vezes afirma ter encontrado, adotando uma teoria que diz poder explicar o mundo como ele realmente é chamada de dogmática. E os céticos, eles não gostam muito de dogmáticos. Um dogmático vai pegar uma teoria e vai abraçar essa teoria. Ele vai transformar essa teoria no seu pináculo de existência, no seu travesseiro emocional. E de acordo com o cético, ele não vai abarcar dela, mesmo que sejam apontadas boas razões para ele abandonar tudo que ele sabe, talvez virar um cético ou continuar procurando uma outra teoria. A gente vai falar disso mais pra frente, mas por agora a gente tem que responder uma pergunta que tem mais prioridade. Como vive um cético? Pode parecer surpreendente, mas um cético vive a vida do mesmo jeito que eu ou você. Ele dorme, ele acorda, ele come, ele ouve The Black Parade do My Chemical Romance por 3 horas ininterruptas, toma banho, vai pro trabalho, chega em casa e dorme. É um ser humano perfeitamente funcional. Mas se ele não afirma, nem nega, nem interpreta, o que guia as ações dele? A resposta é o fenômeno. Fenômeno é aquilo que aparece pra nós. Desde o chão, embaixo dos nossos pés, desde a água gelada da garrafa, até o som impecável de Welcome to the Black Parade do My Chemical... Parei. Mas é sério, tudo que aparece pra gente é fenômeno. Se você entende um pouquinho de filosofia, talvez você já tenha visto essa palavra associada com outros autores, como Kant ou Hegel. Mas, como em tudo da filosofia, isso tem um significado muito diferente aqui no ceticismo. Que nem dialética, ou verdade. Ou então, o homem só pode ser ele mesmo quando estiver sozinho. Se ele não ama a solidão, não amará a liberdade, pois só quando está sozinho é realmente livre. Fenômeno para um pirrônico é estritamente o que aparece. E ele não está preocupado se aquilo é real, se outras pessoas percebem, ou se aquele fenômeno representa o mundo como ele realmente é. Porque o fenômeno é o que aparece, ele já nos é dado, e a gente não tem escolha senão aceitar ele de forma compulsória. Querendo ou não, você está experienciando ele. E o gosto dessa Coca-Cola trincando de gelada te parece muito real. E como o fenômeno já nos é dado e a aceitação dele é compulsória, ele não pode ser objeto de dúvida. E se ele não pode ser objeto de dúvida, também não pode ser alvo de nenhuma investigação filosófica. E se não pode ser alvo de nenhuma investigação filosófica, a gente continua com o juízo suspenso. A hipoquia e o paraíso permanecem intactos. E é exatamente o fenômeno que deixa o cético viver de um jeito comum que nem as outras pessoas. Ele bebe água, ele anda, sem se preocupar se essas coisas são reais. Ele só faz isso, como se ele fosse uma pessoa normal. No final, ser e parecer se unem e formam uma coisa só. O sarecer, ou per. Isso não afeta o diálogo do cético pirrônico com outras pessoas, sejam elas interessadas em filosofia ou não. Porque mesmo que fosse, o fenômeno é reconhecido por todo mundo. O que muda é a forma de interpretar. Você não precisa ser um cético chato que coloque em dúvida todas as coisas que seus amigos falam. Ei, cara, o que você acha da gente tomar uma cerveja depois da aula? Ir? Eu não posso ir pra um bar se eu não sei se o bar é real. Meu Deus do céu. Muito menos ir pra um bar que eu não sei se é real e tomar uma cerveja que eu não sei se é real. Tá bom, esquece que eu perguntei, eu vou embora. Em um corpo que eu não sei se é real, num universo que eu não sei se é real, que tá numa consciência que talvez nem seja real. Isso não é ser cético, isso é ser insuportável. E assim se conclui a jornada do cético, que depois de suspender o juízo sobre todas as coisas e abraçar por livre e espontânea não vontade o fenômeno, elimina as fontes de sofrimento da vida humana e consegue ser feliz para sempre.
Espera! E a ciência? Ela não é prova de que a gente conhece alguma coisa? E a moral? É certo a gente se abster totalmente de situações de extremo mal? E o Sleep Talk vai fazer algum show no Brasil? Não tem piada aqui, eu só quero um show do Sleep Talk no Brasil mesmo. O ceticismo ainda tem perguntas muito pertinentes pra responder, mas algumas ele não responde tão bem. Tá, não dá pra falar de suspensão do juízo e aceitação compulsória de fenômenos sem falar do caso moral. Quando a gente se confronta com situações de mal extremo, que nem pedofilia ou nazismo, o cético vai se abster sobre essas coisas? Felizmente a resposta é não. Que nem a gente viu, o cético pauta todas as suas ações nos fenômenos. Então quando aparece um fenômeno, ele pensa, isso me parece certo, vou fazer. Ou então, isso não me parece certo, eu não vou fazer. Mas como ele decide o que parece certo ou não? É claro que as pessoas vão ter opiniões diferentes sobre o que é certo ou errado e com critérios totalmente diferentes para decidir isso. Então qual que é o critério do cético? Ele precisa de uma resposta que mantenha a epoqué intacta e vai encontrar essa resposta afirmando que vai adotar o código moral do lugar onde ele vive. Tamo em águas perigosas aqui. Cuidado! A resposta de se adotar os valores morais do lugar onde se vive pode parecer suficiente pro cético. Ele não precisa interpretar aquilo como objetivamente certo ou errado. É um fenômeno que aparece pra ele, e como é um fenômeno que aparece no lugar onde ele vive, faz sentido que aquilo seja a atitude que ele tome. Mas isso não isenta o cético dos problemas da moral. Se ele tivesse nascido na Alemanha nazista, por exemplo, será que ele seguiria o código de conduta daquela sociedade? O que ainda seria assumir uma posição filosófica? Ou ele tentaria se libertar disso e procurar uma própria moral? Também seria assumir uma posição filosófica. Boinks. Tá, mas e a ciência? Ela mesma não é prova de que a gente sabe pelo menos de algumas coisas? Hoje a gente tem vacinas, aviões, Skyrim pra display de geladeira, Doom rodando na Air Fryer. Será que não é plausível dizer que essas coisas pelo menos a gente conhece? Não exatamente. Primeiro que o cético não reconhece ciência como um conhecimento no sentido mais estrito do termo, um estudo profundo que consegue descrever o mundo como ele realmente é, mas como uma técnica, ou tecne, que é quando a gente pega as experiências dos fenômenos passados e as regularidades dele para tentar prever o futuro, a nosso benefício. O cético não nega em momento algum que existem semelhanças e diferenças nos fenômenos que a gente observa, só não consegue dizer que a gente consegue interpretar eles de uma maneira confiável. Nem que não consegue. Se parece pra nós que um fenômeno acontece de forma regular depois do outro em condições específicas e a gente quiser usar isso pra pautar nossas ações, então tudo bem. Isso é pautar as ações com base nos fenômenos e é uma forma perfeitamente coerente de se viver de acordo com o ceticismo. Adotando essa posição, o cético percebe a ciência como um instrumento útil, mas sem a pretensão de descrever o mundo como ele é. Você pode pensar nela como um relato estruturado de fenômenos. E isso tem nome, é pragmatismo. Ou instrumentalismo. Não é ceticismo. Não tem nada de errado em você ver a ciência só como uma técnica útil. Eu mesmo tenho essa posição. Mas não dá pra dizer que isso é manter a suspensão do juízo. Interpretar qualquer coisa sobre a ciência além do que aparece pra nós é assumir uma posição filosófica. Não tem jeito. Cá entre nós aqui, é muito fácil ser cético quando você tá sozinho, numa ilha, vivendo do que planta e com um cachorro de estimação. Ou um pato, que se chama Ricardo José. Mas quando você entende que você não tá nessas condições, mas está vivendo numa cidade com uma sociedade inteira ao seu redor e que as suas escolhas não afetam só você e as escolhas das outras pessoas não afetam só elas, a vida prática do ceticismo fica muito mais difícil de defender. E talvez a crítica mais fundamental do ceticismo nem seja sobre moral e ciência, apesar de serem pontos bem pertinentes, mas seja sobre a própria linguagem. Verbal ou não verbal, qualquer uso da linguagem vai fazer com que você afirme ou negue alguma coisa a respeito do mundo. Não tem como escapar disso. Mesmo que ele não se sinta confortável, mesmo no direito de interpretar um fenômeno e dizer se ele está de acordo com o mundo realmente é ou não, o cético ainda diz que o fenômeno aparece. O fenômeno é aquilo que aparece. Ele está dizendo o que uma coisa é. E mesmo que o cético queira usar o vocabulário inteiro da linguagem sem colocar nele o peso filosófico que as palavras carregam, é, não é, ser, não ser, bem ou bom, certo ou errado, ele não vai conseguir, porque a linguagem por si mesma, intrinsecamente, não vai deixar isso acontecer. É uma barreira que ele simplesmente não consegue ultrapassar. Lembra do Pirro? Esse cara que a gente viu lá no início? Ele entendia isso, e por isso ele não deixou nada escrito. Esse outro cara aqui, no entanto, ele deixou muita coisa escrita. Ele meio que foi obrigado a trair o seu próprio meio de vida cético para poder perpetuar a visão de mundo que ele tinha, ou a não
visão de mundo. E mesmo que o cético encontrasse uma maneira completamente neutra de se expressar, tirando o peso filosófico de todas as palavras que ele usasse, ele ainda ia se encontrar com o último problema e talvez até mais difícil de resolver. Se você não consegue afirmar nem negar nada sobre coisa alguma, como que você avança? E eu não tô falando de não agir, porque os céticos têm uma boa resposta pra isso, que é o próprio fenômeno, como a gente já viu. Tô falando de construir uma base com a qual você possa construir conhecimento, ou se você for usar um vocabulário mais cético, aperfeiçoar a sua técnica. Toda a base da ciência matemática é pautada ou em axiomas, são aquelas verdades autoevidentes que você só aceita que são verdadeiras, ou de teorias, que são relatos estruturados dos fenômenos que tentam explicá-los, e para isso você precisa afirmar alguma coisa. Não tem como ficar em cima do muro, porque se você fizer isso, você para do tempo em questão de tecnologia e conhecimento. E é exatamente por isso que esse cara aqui diz que todo cético permanece no início. A verdade é que o ceticismo tem excelentes argumentos para sustentar a sua posição, e não é porque ele enfrenta problemas que ele não vai ser levado a sério. Até porque se você fosse inventar de seguir alguma teoria filosófica que é isenta de problemas, você não ia... você não ia seguir teoria nenhuma. Na verdade, você nem entraria na filosofia, porque ela inteira é baseada em problema. Mesmo assim, é muito difícil você se manter estritamente pirrônico em todos os aspectos da sua vida, porque a gente viu que tem problemas que ele precisa responder, mas não consegue achar uma resposta tão satisfatória. Talvez um dos caminhos mais promissores seja um ceticismo moderado, que é exatamente a forma como a ciência moderna opera hoje em dia. É perfeitamente possível e encorajado você ter dúvidas, mas elas vão sendo respondidas na medida que você encontra respostas para elas, evidências que vão, por consequência, gerar novas perguntas. E você usa elas como motor para continuar perguntando e investigando, e não como obstáculo para parar de interpretar as coisas que aparecem para você. Seja qual for esse caminho, é importante entender que a filosofia tá aí para ajudar a gente a decidir as coisas com mais confiança. Eu vou ficando por aqui e, pelo amor de Deus, professor, por favor, me dá uma nota boa nesse trabalho, porque eu demorei muito tempo e foi muito trabalho pra juntar tudo. Mas eu espero que você tenha gostado e eu vou embora.